discordo de você. Jogo 6 devia fazer uma coisa chata. Ele tinha mercado na Europa. Chama pra testar pra fazer rádio, igual fez na Venezuela. A seleção embalou rumo ao Hexa 2022. Boa noite, começando mais um programa Olho no Lance. Estou aqui com meu amigo Arthur Teodoro, Rafael Araújo e Jorge Bento. E hoje, no especial, vamos falar da paralisação do COVID, com relação à Covid-19 do Campeonato Paulista. E emendando, vamos pegar um gancho com a situação do Gabigol, que foi detido pela polícia em uma festa clandestina, num cassino clandestino, com mais de 200 pessoas. Então, hoje o programa promete, com muita opinião forte, e vamos ver o que os nossos comentaristas têm a dizer sobre essa situação. Começando por você, Jorge, como que você vê essa relação do Campeonato Paulista separado? Porque é certo que a pandemia afeta muito o Brasil e vem nos últimos dias, principalmente, mas o meio esportivo é um meio que dá para ser testado diariamente, dá para você ser testado mais vezes. Na teoria, é um meio seguro. Você é contra ou a favor da paralisação do Campeonato Paulista, Jorge? Boa noite. Boa noite, Arthur. Boa noite, Rafael. Boa noite, Caleb, a todos que estão aí acompanhando o programa Olho no Lance. Então, o Campeonato Paulista, até o momento, está paralisado, né? A Federação Paulista já, juntamente com o governo, chegou a essa conclusão, mas ainda deve ter reuniões ainda para definir se realmente vai acontecer a paralisação do Campeonato Paulista de 2021. É muito triste, Caleb, quando a gente fala em paralisar determinada atividade no Brasil. Mas eu sou a favor, sim, porque a situação já chegou ao extremo. Tivemos um surto muito grande na equipe do Corinthians há uma semana atrás, e o Corinthians foi grande prejudicado com isso. No São Paulo também teve casos, outras equipes também teve casos. Então, realmente, hoje, para a prática do futebol, está bastante complicado. Eu sou a favor, sim, a paralisação desses 15 dias para que os jogadores que estão com Covid possam recuperar e possa também a população contribuir para que realmente possa diminuir esse contágio do vírus. Aí, pergunta, mas os clubes têm todo um protocolo, segue toda uma programação rigorosa, segue os protocolos, sou a favor. Porém, mesmo com o protocolo, ainda estamos tendo jogadores jogadores contraindo o vírus hoje. Então, isso é muito preocupante. Então, hoje eu sou a favor, sim, essa paralisação do campeonato, porque já tivemos perdas de treinadores, 2 treinadores, o Marcelo Veiga e o Raul Scarpino, né? Os 2 treinadores foram vítimas da Covid, perderam suas vidas, e com isso outras pessoas aí, sem falar de outros no meio do esporte, também já partiram devido a essa doença tão ingrata e perigosa. Então, eu sou a favor, sim, a paralisação, para que tudo volte ao normal, e assim a gente pode ter, depois, a prática esportiva normalizada. No momento, a situação é muito grave. Batendo um pouco em cima disso que o Jorge falou, esse era o argumento que o Renato Gaúcho trazia para a não paralisação dos campeonatos. E ele que na entrevista disse que, daquele jeitão dele, vocês vão me perdoar, né? Mas o lugar mais seguro é o futebol. Eu acho que se realmente o futebol fosse o lugar mais seguro, se dentro do futebol, dentro dessa bolha, digamos assim, o Covid estivesse controlado de certa forma, coisas tivessem sido feitas diferentes há um tempo atrás, os jogadores realmente cumprindo o isolamento necessário, as equipes não precisando viajar o Brasil todo, levando as suas delegações
de um lado para o outro do Brasil. O Jorge citou o caso do Corinthians, que teve um surto de coronavírus no elenco e agora se prepara para viajar até Pernambuco para jogar contra o Salgueiro pela Copa do Brasil. Então é ilógico, né? A gente não cabe na mesma frase, na mesma sentença, a gente falar que a gente tem um surto de coronavírus no elenco e a equipe se prepara para levar a sua delegação até Pernambuco. Assim, é difícil até a gente pensar. E sobre o que o Jorge falou, o futebol não é o lugar mais seguro. Se o futebol fosse o lugar mais seguro, não estaria acontecendo essas mortes de treinadores, atletas pegando, familiares de atletas. Você vê, a gente começou falando sobre o Corinthians, essa semana mesmo o Jô e o Otero estavam em um resort, né, curtindo ali o seu tempo de pausa. Então não dá para dizer que o futebol é o lugar mais seguro, até porque realmente não é. Apesar dos testes todo dia, os testes não são uma imunização. Eles não vão servir para erradicar essa doença dentro do meio futebolístico. Então, não adianta. A gente está vivendo num país onde a gente vai chegar a 280 mil mortos, já são praticamente 48 dias, a gente pode até arredondar para 50 dias de vacinação, e a gente vacinou apenas 1,36% da nossa população em média. E recentemente, na verdade ontem, a Folha de São Paulo, né, um grande jornal, eles postaram um estudo que diz que a vacina não atingiu apenas 1 em cada 3 pessoas dos grupos prioritários. Então eu acho que assim, não dá pra gente ficar discutindo, para ou não para o futebol é seguro ou não. Nada é seguro, os números são péssimos, a situação é péssima, tudo tá jogando contra o Brasil. As novas variantes estão correndo dentro do nosso país, e aí a gente tem que ouvir o Renato Gaúcho dizer que o futebol é o lugar mais seguro. Então, acho que a situação é complicada, porque quem está lidando com isso no meio não é profissional para isso, ou não dão o exemplo, como o caso do Gabigol, e os nossos governantes também não vão fazer. Os nossos governantes, não, a gente pode dar nome aos bois. Na verdade, o nosso governo, o presidente e seus ministros, principalmente os ministros da saúde, que já foram 4. Então, acho que para tudo isso estar acontecendo, existe sim um culpado, e esse culpado tem nome. Nome e sobrenome, né? Infelizmente, o Brasil não vem sendo exemplo, realmente, de um combate ao vírus. Temos países tão grandes quanto o Brasil, tão desenvolvidos quanto o Brasil, ou até menos, ou até mais, e já estão com campanha de vacinação em massa, e o Brasil, infelizmente, ainda passa esse período ridículo, na minha opinião, de não ter comprado as vacinas, de não ter imunizado a sua população em massa. Mas também, claro que os governantes são os principais responsáveis por isso, mas aí você pega uma população, já puxando o gancho do que você diz, que não liga, simplesmente não liga, acho que não vai acontecer com ela, como é o caso do Gabigol no futebol. Claro que o Gabigol é uma pessoa em milhares que fazem isso, mas ele é o centroavante do Flamengo, ele é o cara que deu uma Libertadores do Flamengo. E tudo que se trata de Gabigol, de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, esses times com grandes torcidas, tudo vai ser multiplicado por 100 vezes mais, 1000 vezes mais. E se ele está dando do Gabigol ainda com o seu histórico, isso é multiplicado 1 milhão de vezes a mais. E realmente está errado, não tem por que você estar num cassino com mais de 200 pessoas. Aí a gente briga tanto para falar, o Rafael, para você falar. A gente briga tanto com as pessoas falando, no ônibus pode gente lotada, no lugar não pode. O cara tem condição financeira de ficar em casa com o melhor, no melhor lugar, que está fazendo o que quiser, cassino, fazer o que, além de denegrir assim. Boa noite, Rafa. Boa noite, Caleb. Boa noite, Arthur. Boa noite, Jorge. Caleb e amigos, boa noite você que nos assiste. Caleb, é aquela questão, né? O exemplo, quantas pessoas eu vou atingir com a minha atitude? E só recapitulando, né? Nos últimos meses, aí nós tivemos péssimos exemplos envolvendo futebol, né?
Se eu for para fora do futebol, eu vou ficar aqui até amanhã falando, né? Mas só se restringindo ao futebol, nós tivemos a final da Libertadores, né? Que inteligentemente a Conmebol colocou 10 mil pessoas ali num estádio de 78 mil pessoas, que ela podia facilmente espalhar, ela colocou todo mundo junto. E depois a cereja do bolo, Breno Lopes comemorando, abraçando todo mundo, não é verdade? Aí você vê as torcidas se aglomerando na frente dos estádios para receber os times, as torcidas comemorando, assim, ignorando totalmente a pandemia. E o que é pior, as pessoas achando lindo aquilo, né? Você vê que o protocolo dentro do futebol ele é todo falho. Você não vê ninguém. A coisa que eu mais vejo e que mais me irrita é as pessoas com máscara no queixo, no meio de campo, dentro de campo. E não é nem falando, nem que tá falando. Assim, o protocolo é falho. Isso dentro de campo. O futebol é uma das coisas que não poderia perfeitamente continuar se o protocolo. Porque dinheiro tem. Dinheiro tem para continuar. Mas aí, os caras têm educação, têm disciplina para seguir aquilo? Não tem. E aí está o exemplo do Gabigol, o mau exemplo do Gabigol, que é um exemplo péssimo, entendeu? Não só pela questão do... Vou entrar aqui no mérito de ser um cassino, beleza, na minha opinião, eu acho que deveria ser liberado. Eu acho que já poderia ter sido liberado foi uma proibição que vem dos anos 40, na verdade, na época do presidente Dutra, né? Que tinha cassino, tinha jogos antes disso, e aí vem durando até hoje, ninguém nunca discutiu. Eu acho que poderia gerar emprego, imposto, mas isso é algo que tem uma discussão maior. Mas o que acontece? Hoje em dia é proibido, não é verdade? E o Gabigol se mete numa dessa, prejudica a própria imagem, e o que é mais grave ainda, né, gente? Não só é feio para um cara como ele sair preso, ser coagido à delegacia, preso, é uma imagem horrível para um cara do tamanho dele, que é exemplo, como o Jorge disse, exemplo para crianças, para adultos. O Gabigol não só é um exemplo, um ídolo do Brasil, mas da América Latina. No passado, na final da Recopa Sul-Americana, o time na Libertadores do ano passado, crianças do Equador abraçavam ele, porque sabiam que era o Gabigol. Então é péssimo para a imagem dele, cara. Ele acha que é o quê? Ele está acima do bem e do mal? Aí o que acontece, né? E aí o mais grave de tudo, estamos em meio a uma pandemia. Estão aglomerando. Tá lá o cara em meio à aglomeração. Aí vem falar que estava num restaurante. Gente, aquilo ali é restaurante, vai comer o quê? As fichas? E aí, né, pô, aí ridículo, se esconder debaixo da mesa, ficou uma hora lá, colocou pano, tratou os policiais com arrogância, depois foi fazer aquele papelão lá no Fantástico, querendo fazer mídia. Tá completamente errado, meu amigo. Completamente errado. Infelizmente, deu um péssimo exemplo em meio à pandemia. E eu não falo só pelo Gabigol, não. O Gabigol, porque foi o que apareceu que pegaram. Porque a verdade é que tem uma porrada de jogador aí fazendo isso, fazendo festinha. Jogador famoso que fez festa ali. Posso dizer o nome aqui, mas tá acontecendo. Infelizmente acontece. Não é à toa que um ou outro time está cheio de casos de Covid, porque essa galera não segue protocolo, infelizmente. E até por isso que a gente não vê nenhum jogador, aí fugindo um pouco da pandemia, mais para a parte da educação, é por isso que nenhum jogador vinga na Europa, porque o clube europeu vê isso, eu falei, não quero esse cara no meu time, não. E aí, infelizmente, a gente reclama do cara que quer pegar um ônibus, que quer ir trabalhar, mas aí chega em casa, aí ele vê esse tipo de coisa, aí ele fala, caramba, ué, o cara tá indo lá tomar um, eu posso ir também. Aí todo mundo se acha no direito, e aí, que seria 30% de chance de pegar o vírus, aumenta para 50%, aumenta para 70%, estamos aí. E aí o que acontece, amigo? Ó, fechar tudo. Por causa desses, todo mundo paga. Parabéns. Para mim, se o Brasil tivesse parado no início, fizesse certinho o lockdown, com assistência do governo, assistência alimentar, financeira e tudo mais do governo, durante um período de 2, 3 meses, uma assistência de verdade, eu acho que não seria erradicada, mas já seria bem anulada assim, no Brasil, seria bem menor o número de mortos e o número de casos no Brasil. Mas já emendando, Arthur, para você falar sobre isso do Gabigol,
Queria saber, tipo, o que você acha desse mau exemplo do Gabigol. Além disso, mas você vê um exagero da mídia ou, tipo, o que o Gabigol fez, ele é o centro do Flamengo. Para mim, é o principal jogador do Flamengo desde 2019. Então, para mim, ele merece as críticas, sim, exageradas. Não acho exageradas, porque ele é um jogador midiático, um jogador mais famoso do Flamengo, um jogador que faz uma comemoração que as crianças imitam, é um jogador exemplo do Flamengo. Então, não vejo como a cobrança exagerada. Mas o que você acha, Arthur? Eu acho que se tem algo que precisa ser elogiado nessa história é o gerenciamento de crise da Dona Globo, né? Ontem, assim que saiu a notícia de tudo que estava acontecendo com o Gabigol, não demorou muito, assim, até que saísse um texto no GE colocando outras estrelas mundiais, como no caso foram citados os da NBA, o James Harden e o Kyrie Irving, que tiveram problemas agora mais para o fim do ano de 2020, em relação a furar a quarentena, foram pegos em clubes e boates. Teve Djokovic também. Isso, então a Globo lançou uma lista com atletas que também tinham cometido esse mesmo erro e depois deu espaço para o Gabigol no Fantástico, aquela mídia explicando a situação, e a gente contorna aqui e ali. Nenhuma surpresa, a Globo lançou um documentário sobre o Gabigol, né, o Predestinado, no Globoplay. Então, esse gerenciamento de crise veio na hora certa, né? Então, se eu acho que a mídia pode ter algum veículo, claro, sempre vai exagerar. A gente vive numa época em que os cliques importam mais que o conteúdo, então é normal que isso tenha acontecido. Mas para mim fica uma imagem de até abafamento do caso, né? Quando a Globo, apesar de ter lançado o documentário do atleta, para mim não importa, faz tudo isso para tentar contornar e colocá-lo num grupo onde, olha, esses aqui também são grandes atletas e eles também erraram. Então isso para mim me espantou um pouco quando eu vi o texto na home do GE. Então assim, mas é um belo gerenciamento de crise. E falando sobre o exemplo que você citou, eu vou muito com as palavras que o Jorge e o Rafa trouxeram. É um exemplo péssimo, por conta das crianças que isso pode influenciar, por conta do trabalhador que pega ônibus todo dia. Então, eu acho que para mim essa história é muito ruim. E além de tudo isso que tinha acontecido, ele ainda tratar os policiais com tom de superioridade, ser mal educado. Até o delegado chegou a falar que o Gabriel é bem nervosinho. Então, assim, esse comportamento do atleta, além de tá errado, ter cometido erro, a gente até brincou aqui antes de começar a gravação do quem não erra, né? Mas assim, o cara, além de tudo, ainda trazer esse tom de superioridade, de arrogância, acho que é de certa forma imperdoável até. Para fechar, a sua opinião aí sobre esse ato, né, do Gabigol de ter passado do limite. Na minha opinião, ele passou bastante do limite, porque é o último dia de férias dele, é o último. Ele estava certinho, na teoria, né, que a gente sabe. Estava certinho, era só ele terminar o dia de férias, vai para a concentração, ninguém ia falar nada dele, ninguém ia falar do Flamengo, ninguém ia falar do futebol. E nisso culminou com a paralisação do Campeonato Paulista ainda, e aí gerou uma discussão ainda assim, ainda maior e pior para a imagem do Gabigol. Se quiser falar sobre o Gabigol, o que você acha dessa atitude dele, como é que você enxerga isso no caso? Eu acho que o Gabigol errou, né, de ir para esse local. Tinha um local mais seguro, sim, se fosse para tomar uma refeição ou fazer outra coisa, teria, mas a pronúncia dele foi uma pronúncia de, tipo assim, coitado, não sabia. Ele tentou explicar uma coisa que ele tinha errado. Esse foi o grande problema do Gabigol, né? Então, ele sabia muito bem, sim, que ali funcionava um cassino, sabia muito bem que ali tinha aglomeração, sabia muito bem que ali era um local proibido, e ele é acostumado a essas baladas. Não vem dizer, não, que Gabigol e outros atletas
não curte isso. O próprio Rafael já mencionou aí, são vários jogadores que curtem as baladas, assim. São baladeiros, sim. Agora, a imagem do Gabigol, diante dessa situação, fica bastante comprometida, né? Compromete o clube, Flamengo, compromete a sua imagem perante a sociedade. Talvez, de repente, ele não tenha pensado no que ele causou, mas ele causou, sim, um grande problema para o Flamengo, que agora vai ter que explicar, e, sobretudo, essa questão. Para mim, ele ignorou a pandemia. A pessoa que sai no último dia de férias e vai para um lugar onde tem uma aglomeração, para mim, ele está sendo omisso e é culpado, sim, por tudo que ele fez. E é uma ironia com a pandemia, uma doença aí que já dizimou quase 280 milhões de pessoas. Então, não dá para achar que é normal, não é normal. Então, a pessoa tem que ter responsabilidade. E faltou isso exatamente para o Gabigol. Curtir o final de suas férias da melhor forma possível. E tinha condições, sim, de terminar aí de forma responsável. Ô Caleb, em cima do que o Jorge falou, eu fico questionamento para vocês. Será que o Gabigol, depois desse episódio de ontem, vai ficar em quarentena? Não vai. Já até apareceu treinando hoje. Pelo certo, deveria, né? Ficou em aglomeração, entrou em quarentena, né? Enquanto isso, meses atrás, aí pegaram uma reportagem hoje que tinham demitido um fotógrafo que tinha fotografado o time sem máscara. Bem, não é e outra crítica também, não é de hoje que a diretoria do Flamengo vem pisando na bola na gestão dessa crise do Covid também. Fizeram uma pressão danada para voltar ao Campeonato Carioca, quando deveria esperar mais um pouco, quando a gente ainda estava no pico, estava alto de Maracanã, tinha hospital de campanha, entendeu? A impressão que eu tenho é que a diretoria do Flamengo compra uma briga que não é dela. Ela compra uma briga do presidente da República com a Rede Globo, que usa o Flamengo, e o Flamengo entra nessa briga. A verdade é essa. E vamos ver até onde dá. Só para fechar sobre o Gabigol, né? O Gabigol, geralmente ele acha que tem sido o príncipe. Mas nesse caso, ele foi o bobo. Toma essa, Gabigol. Vem cá no nosso programa, no próximo programa, explicar essa, que é muito bem-vindo. Mas é isso, o futebol reflete muito o que é o Brasil reflete muito no futebol, o que a sociedade vive. O futebol é um esporte coletivo, um esporte do povo, um esporte que todo brasileiro aprendeu a amar e acaba refletindo a imagem da sociedade nele, e com isso a paralisação do Campeonato Paulista como consequência, e atletas como Gabigol, Jô, Otero, só reforçam a necessidade de prevenção, realmente, de uma busca pela vacina, uma vacinação em massa, que precisa ser feita no nosso país, porque claramente as pessoas, não só o Gabigol, Otero, o Jô, claramente isso acontece muito no nosso dia a dia. A gente conhece muitas pessoas que fazem isso, conhecemos familiares de pessoas que talvez morreram ou pegaram o Covid, e ignoramos o fato, muitas vezes, que não vou usar máscara, não vou fazer isso, não vou passar isso, que acho que é exagero, mas nesse momento que teve o recorde de mortes no Brasil por conta do novo surto do Covid, então realmente é um momento de ficar em casa, fazer as medidas sanitárias possíveis recomendadas pelo Ministério da Saúde, e com isso esperamos que no decorrer desse ano ainda a vacinação chegue, todo mundo fique imune e continuemos as nossas vidas como já eram antes dessa pandemia. É isso, o programa de hoje fica por aqui. Terça-feira que vem vai ter outro programa, e durante a semana vamos soltar os grandes clássicos do nosso Rafael Araújo.